quer cuidar de gente. Esse é o nosso objetivo. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, eu quero cuidar de você. A gente quer ser uma igreja que pastoreia de verdade. A gente quer cuidar. Amém? Quer cuidar da sua vida e da sua família. Que Deus abençoe ela, esses anúncios que eu queria dar por enquanto. E eu queria chamar nessa noite, que vai estar trazendo a palavra e compartilhando conosco, nosso mano, pastor John Souza. Vem para cá. Amém? Amém. Pega essa Bíblia aqui. Tempo de vocês irem aí, se preparando. Se segura aí na cadeira, tem até braço para segurar. Amém. Exatamente. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui também no Facebook, o Hugo pediu. Inclusive, dá esse anúncio para o pessoal para compartilhar, Tira a nossa mas palavra. para depois desligar o Facebook e o WhatsApp. Amém. Por favor. Isso aí. Estou terminando aqui, gente. O Hugo pediu, tem que obedecer. Abre aí, Juízes. Hoje eu vou falar sobre Gideão. Fica tranquilo, Gideão, não é você não, tá? Não fazendo uma fofoca da sua vida. É outro Gideão. É bom, é profético. O Gideão vem no nosso culto e a gente fala sobre Gideão. Não foi combinado não, tá, Gideão? Juízes. Alguém pode tirar essa música do fundo? Eu não gosto de música. Obrigado, amém. Você não pensou, você não queria me agradar? Amém. Hoje eu decidi falar sobre Gideão, porque na outra semana, o silêncio fica bom. Na outra semana, enquanto eu orava e fazia as minhas reflexões, Deus falou muito ao meu coração na leitura de Juízes. Juízes está relatando no capítulo 6, que é onde vocês devem se localizar. Eu não vou ler muita coisa, eu vou mais falar algumas reflexões com vocês, construir com vocês algumas reflexões. Deus falou muito ao meu coração com esse capítulo, com esse personagem, porque eu creio que alguns homens, eles pela sua coragem, alguns homens por aquilo que eles podem fazer, alguns homens por aquilo que eles são, eles fizeram, construíram uma história que hoje nós temos relatados aqui na Bíblia. Outros homens foram construídos por Deus, foram fabricados por Deus, se permitiram de alguma forma serem balançados, modificados, transformados por Deus. Não havia nada neles que de alguma forma pudesse colocar eles em condição de serem alguém a ser visto com os melhores olhos. E essa é a história de Gideão. Quando Gideão ele entra lá no hall dos heróis da fé, quando ele bota as mãos dele na calçada da fama do Evangelho, né, que é citado no livro de Hebreus, ele não faz isso por algo que ele era, mas por algo que ele deixou Deus transformá-lo. A princípio você pode começar pelo nome. Gideão significa destruidor, cortador. Ou, se você pegar em algumas outras traduções, um guerreiro muito feroz, valente. Então, a princípio, esse homem, ele nos é apresentado dentro de um contexto. E que contexto é esse? Hoje a gente vai aprender também um pouquinho de teologia, porque tudo tem um significado. Nada é vazio, nada está sendo dito aqui de forma vazia. Tem um significado para a nossa vida. Os midianitas, que eram descendentes também de Abraão, estavam sufocando o povo de Israel.
A Bíblia diz que eles estavam fazendo isso durante 7 anos. 7 anos os midianitas apareciam na data da colheita e iam lá para pegar o trigo de Israel. E o trigo, que era o alimento base da alimentação do povo. Então o povo perecia de fome. O livro de Juízes vai dizer que eles resolveram se esconder nas cavernas. Cavavam um buraco na pedra, Hugo, para poder se esconder dos midianitas. Os midianitas, eles são descendentes diretos de Abraão. Eles são descendentes de uma serva, uma concubina de Abraão, após a morte de Sara. Ele teve filhos com essa concubina e esses foram para a terra chamada de Midian. E ali eles formaram um grupo, os midianitas. Em alguns momentos, no Antigo Testamento, esse povo também vai ser chamado de ismaelitas. Algumas vezes eles vão ser confundidos, porque também eram povos, eles eram povos de hábitos similares. Eles eram nômades. O que é o nômade? O nômade é que não tem um local fixo. Ele ia de lugar em lugar e sugava dali os recursos daquele lugar. Né? Então eles eram muito hábeis, né? Cuidavam de camelos, eles eram de muitas montarias e era um povo enorme. O povo de Israel está aqui, né, nessa situação, sendo oprimido por esse povo. A Bíblia diz que durante 7 anos eles estão o tempo todo, sempre no tempo da colheita do trigo, que era o alimento básico, eles invadiam Israel. Tomavam tudo que Israel tinha e ficava por isso mesmo. Ninguém em Israel resistia aos midianitas. Então a gente está num contexto de opressão social. A gente está num contexto de opressão numa cidade. A gente está num contexto de um país sendo invadido todo ano, durante 7 anos, para que fosse extorquido. A ponto das pessoas criarem suas casas na caverna e do nosso personagem estar malhando o trigo no lagar. Para quem não sabe o que é um lagar, é um lugar onde você espreme uvas ou azeitonas. Então, geralmente é um lugar cavado na terra, em que você coloca as uvas ou as azeitonas, tem uma grande pedra que circula naquele lugar e um pequeno bico para escoamento daquele líquido que é amassado. Então é algo cavado na pedra, é um buraco. O Gideão, ele resolveu malhar o trigo num buraco, para esconder dos midianitas, para que eles não tomassem o trigo, que eles faziam pão, que era um alimento básico que eles tinham. E aí a gente só está dando um pano de fundo do que está acontecendo, para vocês entenderem a profundidade disso que está acontecendo. Um contexto de opressão social, de saquear, de entrar numa cidade e tomar tudo que era dela. Tá? Vamos lá. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas, que estão nos montes, cavernas, fortalezas. Porque acontecia que, havendo Israel semeado, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra eles, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento para Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Eles passavam o cerol geral, tiravam tudo, porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles quanto os camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor, por conta dos midianitas e da sua violência, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: eu vos tirei, os fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, da escravidão. Eu livrei vocês da mão dos egípcios, e da mão de todos aqueles que oprimiam a vocês, e os expulsei diante de vós, e vocês dei a terra para que vocês cuidassem.
Também eu disse para vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não tenho jamais outros deuses. Não adore os deuses dos amorreus, cuja terra que vocês estão habitando. Mas são ouvidos e ouçam a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho. E aí quando diz o anjo do Senhor aqui, não se está falando de um anjo mensageiro, enviado. Né? Esse anjo é um anjo particular. A Bíblia faz essa separação. A gente vai dizer o anjo do Senhor, algumas traduções. Então esse anjo do Senhor, ele vem e se senta debaixo de um carvalho. E aí apareceu então o anjo e disse, para quem? Para Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar, escondendo a comida. Era um homem extremamente corajoso, né? Pegando a comida e escondendo a comida. Um homem que tem como por nome destruidor, guerreiro voraz, cortador. Um homem que tem como nome o nome de alguém que devia ser um guerreiro, devia resistir. Mas aí Gideão estava escondendo a comida dos midianitas, porque eles entravam e tomavam tudo. E aí o anjo do Senhor disse, fala aí, Gideão. Você é um homem valoroso, você é um homem de coragem, você é um homem forte, você é um homem que Deus escolheu para uma missão. Aí ele fala, peraí, eu estou aqui, cara, no lagar, eu estou aqui escondendo comida, eu estou escondendo porque eles vêm como bicho. A Bíblia diz que eles vêm como gafanhotos. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa coragem. Aí o anjo falou, mas é tu mesmo. Vai ter que ser você, Gideão. Não vai ter jeito. Mas eu não tenho, Gideão. Teu nome, cara. Guerreiro. Teu nome, um homem feroz, um cara forte. Aí ele rapaz, mas, né? São, né, os midianitas, né? Eles são numerosos. É muita gente. A opressão, ela vinha de muita gente. O problema vinha de muita gente. Era gente invadindo terra, matando gente, matando animal, deixando o lugar desolado. E Gideão não acreditando naquilo que ele nasceu para ser. Porque ele recebeu desde pequeno um nome que dava a característica, que dava o adjetivo de um grande guerreiro. E aí o anjo do Senhor foi até Gideão. Quem tem um nome bom aí? Tem um nome de Gideão. O que significa? Guerreiro, é desse que eu preciso para levar Israel. Só que encontra ele numa atitude completamente covarde, a iniciativa que devia ser de alguém naquele lugar, de resistir, de impedir. A justiça precisava prevalecer. A injustiça estava fazendo caminho, estava construindo um sistema. Tanto que durante 7 anos, todo ano, no período da colheita, os midianitas entravam naquele lugar e tomavam tudo, virou um sistema de maldade. Não era só alguém que estava passando, um povo do deserto que estava passando e por acaso precisou de alguma coisa. Era alguém que sistematicamente afligia e infligia mal a Israel. E aí Deus resolve convocar alguém para fazer um trabalho. E esse alguém era alguém que eu posso dizer com a melhor palavra, para que isso possa ser publicado na internet, frouxo. Frouxo, medroso. E não era um medo sem fundamento. Era um medo que era construído a partir do cenário de destruição que os midianitas criavam. Não era um medo que acontecia por conta do nada, era um medo que tinha justificativa. O povo de Israel aceitou a condição de destruição. Aceitou a condição de que iam ser afligidos pelo mal. Eles pararam de reagir. E é assim que acontece, né? Quando o mal vem sobre a nossa vida, nos afligir, a primeira atitude que a gente tem até às vezes é de coragem, né? Opa, peraí. Não. Aqui não. E aí a gente perde a batalha. Aí você fala, não, segunda vez não vai vir não. Segunda vez eu sou forte.
você se prepara para o mal. E o mal te aflige de maneira poderosa. Na terceira vez tu fala, eu acho que dá para aguentar. Vamos mais um pouquinho. E você é afligido de novo. Quarta vez, quinta vez. Na sétima vez você está construindo casa na pedra para poder fugir do mal. Você já está construindo caverna para poder fugir do mal. Você está escondendo comida porque você sabe que o mal está vindo. E dentro dessa condição de medo interiorizado, dentro dessa condição de temor, o que a gente faz? Começa a desacreditar daquilo que a gente é. Começa a desacreditar daquilo que nós fomos chamados. A ponto do anjo falar para Gideão, o Gideão falou, não, calma aí, é o Gideão certo, você bateu na casa correta? Não é o outro Gideão, não tem outro Gideão. Né? Aqui é a tribo de Manassés. É a tribo aqui que de alguma forma produz muita comida, a gente não tem muita tradição na guerra não. Entende? A gente está num vale chamado Vale de Jezreel, que é o vale mais fértil que tinha. Era um povo de produção, de colheita, que trabalha mais com enxada. Não, Gideão, eu acho que é você mesmo, cara. Mas você pensou direito, você viu o CPF, se era o mesmo? Porque tem Gideão que tem a vontade ali. Não, Gideão, é você, é um homem corajoso, valoroso. A gente está vendo que Deus está construindo alguém. Não é alguém que já era e de alguma forma, pela sua qualidade, pelo seu atributo, por aquilo que ele pode, por aquilo que ele sabe, ele foi escolhido. Ele foi escolhido porque Deus queria construir um homem, queria dar substância ao homem, queria dar atributos ao homem. E Gideão é esse cara, porque não é alguém que usou dos seus atributos para desempenhar qualquer tipo de função, mas é alguém que ouviu a voz de Deus e respondeu à voz de Deus, mesmo com toda a teimosia. Vamos seguir? Ai, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou a dizer o Senhor, porquanto hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como a um só homem. Aí Gideão faz um outro argumento, né? Gideão diz, se agora tenho achado graça nos seus olhos, me dá então um sinal de que é você mesmo que fala comigo. A gente pega os fatos que são completamente reais, substanciais, e começa a desacreditar. Tem um cara falando com ele. E ele diz, olha só, tá bom, vou acreditar, mas me dá um sinal de que você está falando comigo, que é você mesmo, de que o que eu estou vendo é real. A gente começa a questionar, nesses sentimentos de medo, a gente começa a questionar se é realmente isso. Peraí, tem alguma coisa. Você está falando comigo, mas eu quero saber se você é real. A gente pega aquilo que é substancial, aquilo que é concreto e tenta tornar abstrato, para que de alguma forma a gente possa fugir da responsabilidade, para que a gente possa fugir daquilo que nós estamos chamando. E aí o que acontece? Rogo-te que não te aparte daqui, até que eu volte e traga um presente para você, e o ponha diante de ti. Respondeu, eu vou esperar, o anjo. Então Gideão, pois, preparou um cabrito e fez com uma éfa de farinha, bolos, pães ázimos, e pôs carne num cesto e o caldo numa panela. Algumas traduções postam sangue, enfim. E trazendo para debaixo do carvalho lhe apresentou. Mas os anjos do Senhor lhe disse, toma a carne, os bolos ázimos e põe sobre a rocha. Coloque tudo sobre a rocha. Isso é uma coisa interessante. Colocar sobre a rocha. Colocar as coisas sobre um fundamento. Coloque isso, não joga no chão de qualquer maneira. Já que é oferta, já que é presente, de alguma forma a gente possa fazer isso de maneira organizada. Coloca isso sobre a rocha. Põe a oferta sobre o fundamento. A gente tem dificuldade disso. E a gente começa a inventar um monte de loucura.
E a gente quer entregar essa loucura como oferta para Deus, sem colocar tudo isso que a gente deseja ofertar sobre o fundamento, sobre a rocha. Você coloca as coisas sobre a rocha? Você tem colocado as coisas sobre o fundamento? Ou você tem jogado, de qualquer maneira, aquilo que você chama de adoração? Gideão já começou a mostrar uma característica, por mais que não fosse um bravo guerreiro, era alguém que tinha algum tipo de coração obediente, capaz de fazer aquilo que era pedido, capaz de cumprir diligentemente, porque o que Deus precisa não é um guerreiro valente, o que Deus precisa é um homem obediente. É necessário que se cumpra a vontade, e não que se tenha um poder destruidor. É isso que ele encontra e manifesta na pessoa de Cristo, alguém que cumpre uma vontade. Deus precisava de um homem obediente. A gente está tentando ter todos os predicados da vida, ter todas as qualidades da vida, sendo que uma só basta, uma só ajuda muito, que é ser obediente. E aí Gideão coloca, joga o caldo ou o sangue, como Deus disse. E aí o homem ele pega um cajado, uma vara, e toca, e a pedra é consumida por fogo. E aí aquilo é consumido naquele lugar. E aí Gideão, inevitavelmente, crê que aquilo de fato é um sinal de Deus, porque foi consumido de fogo aquele cabrito que ele cozinhou. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estavam ao altar derribado. Por quê? Porque Gideão foi lá. Eu vou economizar umas coisas para a gente não ler. Gideão foi lá, o cara falou: você vai ter que ir na casa do seu pai. Seu pai é o homem que está adorando Baal. Quem é Baal? Baal é o Deus da fertilidade. Fertilidade de quê? Tanto fertilidade feminina, masculina, como também fertilidade do solo. Então eles têm adorado Baal porque aquele era o vale de Jezreel e é um vale de fertilidade. E aí tudo aquilo que eles produziam, Deus deixava os midianitas ir lá e roubar, porque eles não produziam e consagravam aquilo a Deus. Eles faziam aquilo a Baal. O pai de Gideão era um homem que tinha na sua casa um altar, um poste, uma estátua de Baal. E aí o anjo falou: olha, Gideão, outra coisa, você vai precisar ir lá e derrubar aquilo lá, porque eu te escolhi e eu preciso que você vá lá e destrua aquilo lá. Aí Gideão falou: ótimo, vou na casa do meu pai e vou destruir o poste de Baal. Tá bom. Pegou uma vaca, um boi, amarrou os postes e deu uma cacetada lá, puxou, arrancou tudo. E os homens da casa de Gideão, do pai de Gideão, falou: olha, aconteceu uma coisa muito esquisita. Seu filho, Gideão, destruiu os postes de Baal. Traz ele para fora para que a gente possa apedrejar, matar, torturar, bater. Aí o cara fala: não, deixa pra lá. Deixa que Baal resolva o problema dele com o Gideão. Se ele foi lá e destruiu o pós de Baal, e se Baal é Deus, que ele se resolva com o Gideão. E aí, por conta disso, ele ganhou um apelido, O pessoal da Bíblia deve botar apelido. O bullying vem desde aqui. O nome dele passou a ser Jerubaal, que significa aquele que contende, que briga com Baal. Ou seja, estava prometido que ia dar problema. A promessa estava aqui no nome. Então Gideão, um homem, começou a ser construído, um homem guerreiro. Porque antes ele tinha o nome de destruidor, de guerreiro poderoso, e era um homem que se escondia no lagar. Era um homem que se escondia nas pedras. Agora Gideão passa a ter o nome daquele que guerreia, que batalha, que contende com Baal. A primeira coisa Deus já fez na vida de Gideão. Concluído, passou a primeira fase, igual o joguinho de videogame. A primeira fase da vida de Gideão foi ouvir a voz de Deus e concluir aquilo que ele devia fazer. E o pai de Gideão deu uma força nele também aqui, Logo depois, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto a Arode, um arraial de Midian. Estava na banda do norte, perto da alteira de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é muito. Aí então pensa: pô, Deus, então muito é bom, Ter muita gente para guerrear comigo é bom, muito é ótimo. Se tem muita gente, melhor ainda. Ô Deus,
Os caras, eles são como gafanhotos. A Bíblia diz que os camelos deles são incontáveis, como areia no deserto. Eles estavam num vale, lá embaixo. Gideão estava aqui em cima. Ele olha lá para baixo e fala, é muito, tem que descer com muito. E ele faz uma convocação dos filhos de Israel. Aí da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, junto uma camada boa, mais de 20 mil homens. Coisa boa. Não é bom? Para poder guerrear com gente que tem muito homem, muita gente, uma tropa gigante dos midianitas, é bom, não é? Deus fala, é muito. E aí você começa a se questionar, porque trazendo isso para uma aplicação pessoal, é muito mais fácil a gente executar qualquer tipo de tarefa quando tem um monte de gente com a gente para fazer, não é verdade? Não é mais fácil? Não é? Você não termina mais rápido? Quando você tem companhia, Deus diz, não, é muito. Muito homem, muita gente. Vocês vão vencer a guerra e depois vão falar porque vocês venceram por conta que vocês tinham muita gente. Vocês venceram porque tinha muita gente para batalhar com vocês. Separa. Só quero 20 mil. Quero 20 mil, desce 20 mil. Porque 20 mil dá pra gente fazer uma brincadeira. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir, é muito? 20 mil também é muito. Quem for covarde aí, quem tiver com medo, pode ir embora. Aí sobra 10 mil. 10 mil tá bom, né? Aí Deus falou, não, Gideão, peraí. Pensei melhor aqui. Vamos fazer o seguinte, faz eles descerem até o riacho. E quem beber água desgovernadamente igual um cachorro, você pode mandar embora. Agora, quem pegar água com a mão, tiver um mínimo de coordenação, lembra lá de colocar as coisas sobre a rocha? Deus está organizando o processo. Aqueles que tiverem organização, aqueles que forem organizados, aqueles que não forem igual um cachorro louco, mas era esses que eram bom para a guerra, gente. Esses caras vorazes, cara. O que Deus quer tirar é tudo aquilo que é de valor, para que ele não se glorie em nada, para que tudo que eles tenham seja Deus. E aí ele fala, aqueles que são bravos mesmo, que faz as coisas, que pode pegar a faca, passar a faca, aqueles que são bons, tira. Eu quero só aqueles que agem delicadamente. O termo no hebraico, tá? Eu quero os que sejam delicados. Aí Gideão não tem nada para delicado, não, Senhor. Não, Deus, aí não. Para delicado para a guerra. Deixa eu explicar. Eu não estou indo lá conversar, não. Não tem uma diplomacia. Eu estou indo para a guerra. Então, assim, os delicados, eles podem limpar uma espada, podem limpar uma bainha, arrumar uma armadura. Mas para a guerra é bom aqueles que bebem água igual cachorro. Aqueles que são brutos. Mas ele falou, não. É bom os delicados. Para a guerra, a partir de agora, para a guerra, os delicados são os melhores. Aí Deus falou, Senhor, então me dá uma forma aí, ó. Deus diz assim, ó, presta bem atenção. Deus diz assim, eu já derrotei os amalequitas. Aí Gideão olha lá para baixo, vê aquele monte de camelo, aquele monte de soldado. Não Senhor, mas assim, derrotou subjetivamente, né? Porque, né? Eu estou vendo aqui, a derrota que você está falando é uma derrota subjetiva, é uma derrota na moral, né? O senhor, assim, ainda vai derrotar. Não, eu já derrotei. Porque a derrota maior que podia ser afligida a eles é a mesma derrota que Israel estava tendo, que era uma derrota na consciência. Israel perdeu na consciência. Israel sucessivamente, durante 7 anos, foi derrotado na consciência, até dizer para eles que eles não podiam mais reagir. Eu não sei se já disseram isso para você. Mas não tem mais nada que você possa fazer. Aí você acredita. E aí Deus ia operar nos midianitas a mesma derrota, que é uma derrota na consciência, porque o exército estava lá, Gideão ainda estava olhando, tinha um exército lá, tinha Gideão, um exército. Ele estava olhando lá embaixo e Deus falou, olha, eu já venci eles. Desce lá para você ouvir o que eles estão falando. Aí Gideão desce.
Desce o vale, está meio escuro, né? Aquele movimento de exército, se esconde atrás de uma árvore e começa a ouvir 2 soldados midianitas conversando. E olha o papo deles. Um fala: rapaz, não sei se eu comi um negócio pesado de noite, mas tive um pesadelo. A outra: é pesadelo? Como assim? Tive um pesadelo, cara. Foi um mocotó na janta. Comi uma feijoada na janta. Tive um pesadelo terrível. Conta pra mim. Achei que talvez eu possa interpretar. Ele fala: olha, eu sonhei com pão. Um pão redondo e grande. Que voava pela... Parece doideira, mas está escrito aqui, gente. Me ajuda, é verdade. Está escrito: eu sonhei com pão. Eu sonhei com um pão. E um pão era um pão grande, redondo. E ele ficava rodando pelo acampamento da gente. Até que ele foi até uma barraca. A barraca do nosso general, do nosso capitão. E ele bateu. O pão bateu na barraca. E destruiu tudo, colocou lá para baixo. E aí não é difícil de entender por que Gideão estava molhando o trigo. O pão que vocês têm roubado, o pão que vocês têm tirado, o pão que vocês têm saqueado, é o pão que vai vencer vocês. Tem um pastor que chama isso do pão de Gideão, que é o reverso. É quando a gente é mal num nível tão profundo que as nossas atitudes voltam e encarnam em nós e nos tomam e trazem a maldade toda de volta para a gente. É o pão de Gideão, é o trigo que eles roubavam, é a maldade que eles praticavam, voltando como pão. E o outro soldado ouve aquele sonho completamente estapafúrdio, né? Um sonho absurdo. E fala: rapaz, sabe o que significa isso? O outro soldado estava inteirado e tudo. Significa que Gideão vai vir aqui e vai matar todo mundo. Melhor intérprete que esse na Bíblia não existe. Você pode procurar. O cara vê um pão voador batendo na barraca, derrubando a barraca. O outro cara olha: isso é Gideão. E aí Gideão ouviu isso, ali escondidinho atrás da árvore. Os caras estavam conversando. Devia saber a língua dos midianitas, porque eles ficaram 7 anos sendo oprimidos por eles. Deu tempo de aprender midianitanês. Ele ouviu. Ele ouviu. E ao ouvir aquilo, ele se encheu de fé. Deus, nesse momento, estava construindo no homem uma identidade que não tinha sido manifesta até esse momento. Aquele homem que tinha nome de guerreiro, destruidor, mas que se escondia em buraco, em caverna, pegava e escondia comida para não perder, estava ouvindo algo que Deus mandou ele ouvir, que fortificava a fé dele. Porque aquilo que a gente ouve, que vai fortificar a nossa fé, não está dentro da nossa casa, mas está dentro do terreno, às vezes, do inimigo. Está dentro do problema. Aquilo que aumenta a nossa fé é construído dentro do problema. Na casa dele, ele não estava ouvindo nada. Deus falou: desce e vai lá. Vai aonde está o problema. Porque onde está o problema, existe fé. E aí Gideão fez o quê? Voltou e falou: pessoal, tem uma notícia boa para dar para vocês. Vai ter um pão que vai ganhar essa guerra. E eu quero que vocês façam o seguinte: Deus já deu, está tudo certo já. Está tudo esquematizado. Deus já deu para a gente essa vitória. Eu ouvi lá embaixo, eles estão cheios de medo, a consciência deles foi tomada, eles perderam a guerra na consciência, eles estão amedrontados, agora é para a gente fácil. Aí Deus falou para eles assim: ó, vocês vão pegar um vaso, botar umas tochas dentro do vaso e vão descer gritando, vão descer berrando, e quando chegar lá vão quebrar os vasos, vão fazer barulho. Meio que um Steven Spielberg, né? Ele queria criar um efeito visual.
E aí isso vai afastar eles completamente desse lugar. Vai expulsar eles desse acampamento. E é assim que a gente vai ganhar a guerra. O pessoal falou, tá tranquilo, já que Gideão disse, vamos lá. Um líder estava sendo construído ali. Alguém que obedecia profundamente a Deus. Ele teve os problemas dele em relação às dúvidas, que são completamente normal, a existência de quem está sendo oprimido o tempo todo, de alguém que de alguma forma está sendo totalmente ofuscado pela maldade. Gente ofuscada pela maldade deixa de sonhar, deixa de viver. Gente ofuscada pela maldade desiste dos sonhos. Gente ofuscada pela maldade entra em buraco para ficar malhando trigo. Gente ofuscada pela maldade não sabe quem é, não sabe o que pode. Tanto que o problema hoje é que a igreja ela não quer resgatar gente que está sendo oprimida na maldade. Por quê? Porque você precisa não é enfrentar uma situação, é enfrentar um sistema. Um sistema é um conjunto de situações. E o conjunto de situações dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho, a gente quer ter resultado. Inclusive obedecer dá um trabalho danado. O maior trabalho é obedecer. E Gideão tinha o coração de um homem que obedecia. Pediu os sinais deles lá. E aí ele deixa os 9.700 lá nas barracas. Fica aí, gente. Vocês não vão precisar não. E vai só com 300. Ele divide em 3 grupos. Um grupo em que ele vai. Isso é uma outra situação. Gideão não mandou os 300 lá e falou, gente, agora vocês vão lá e resolve, tá? Porque Deus falou que vocês vão ganhar, então fica tranquilo que eu estou aqui intercedendo. A Bíblia diz que num dos destacamentos, Gideão vai na frente, ele vai lá. Era 300, será que era 301? Contando com Gideão. Porque ele estava lá. E na verdade o destacamento dele, de 100 que ele estava, é o destacamento que faz o primeiro barulho diante do acampamento. E aí é esse destacamento de 100 que vai fazer o transtorno. E aí quebram-se os vasos, acendem-se as tochas, o medo inflama no coração dos midianitas, eles são tomados por temor e eles vão embora. Eles correm. São mais de 100 quilômetros. Eles correm 114 quilômetros. Aí tu bota aí no papel o tamanho do medo de um povo numeroso que corre 114 quilômetros. Vão parar numa outra margem do vale e vão embora. E aí você fala, e a história de Gideão, como que acaba? Como que acaba a história de Gideão? Como que se finaliza essa história? Como que Gideão, um homem que a princípio, tomado pelo medo, tomado pelas afrontas do medo, com a consciência completamente castigada pelo medo, tendo sido agredido durante 7 anos, tendo sido tomado as suas terras, porque a gente às vezes não consegue imaginar a proporção de quem vive da terra, de quando você invade uma terra e toma uma terra. Parece que virou, que é só um pique-esconde que eles estão brincando. Israel estava tomado. Havia uma injustiça sendo praticada contra o povo. E esse povo clamou ao Senhor. E esse clamar ao Senhor, de alguma forma, implicou de que um homem fosse escolhido. E esse homem foi escolhido. E a gente vai escolher sempre o melhor homem, a gente vai escolher sempre do melhor lugar. Se a gente tiver que montar um exército, a gente não vai botar coelho com um fuzil na mão, vai. Quando a gente tem que ir para a luta, nós queremos sempre os melhores. Deus escolhe os obedientes. Deus escolhe mesmo aqueles apavorados, mesmo aqueles amedrontados, sufocados, porque Ele, na verdade, não quer um povo que seja um povo que só ganha. Ele quer um povo que obedece. Porque Israel, por toda a construção que ele teve, por vários anos, ele foi castigado por Babilônia, ele foi castigado pelo Egito,
ele foi castigado o tempo todo por vários povos e, de alguma forma, usurpado nos seus direitos. E homens que são classificados como heróis da fé são aqueles, na verdade, que decidiram depositar todas as suas esperanças no Senhor. E aí, quando você olha para a situação atual que a gente está, porque eu não consigo fazer essa leitura junto com vocês e não trazer para dentro da situação que nós temos hoje de vida, porque é muito fácil falar dentro de um conceito completamente abstrato, obscuro, em que você não consegue se encaixar. Mas contos daqui já foram desacreditados. Contos daqui, de alguma forma, já disseram para você que não ia dar certo, que não ia funcionar, que você não ia conseguir. Ou de alguma forma alguém te afligiu tamanho dano, de alguma forma alguém te afligiu tamanha dor, que você já não teve mais força para resistir. Porque quando a gente fala do lado de cá, quando tudo isso aconteceu, e a gente olha como telespectador de uma situação, é muito fácil. O problema é quando a vítima do medo somos nós. O problema é quando todo um sistema de maldade se perpetua na nossa vida, a ponto de desgastar a gente para resistir à maldade. Nós não queremos mais resistir, nós só queremos fugir. E essa vida de fugir, essa vida de fuga, em algum momento vai trazer para você uma outra psicopatia, que é se tornar um medroso. Alguém que já não resiste a nenhum tipo de dor, a nenhum tipo de mal. Tudo é fatal. Você conhece gente assim? Que se lida como se estivesse tocando em cristais, porque tudo é fatal. E que tudo pode ser quebrado a qualquer momento. E que você pode destruir a pessoa. E você lida assim de uma forma, nem grita perto. Não pode estourar, pode quebrar. Isso, de alguma forma, é uma construção que vem a partir do medo. O medo subsequente, gente que vive em opressão do medo, tem essa característica de se quebrar a qualquer momento. Pessoas que já não aguentam mais os ventos fortes da vida. Gente que começa a ser fabricada para perder na consciência, que é o lugar onde você perde de forma definitiva. Porque se você perder lá, você perde tudo. Uma consciência bem treinada é uma consciência que de alguma forma resiste. Uma consciência fragilizada se destrói mediante a qualquer tipo de abalo. E aí Gideão, quando a gente olha para ele no primeiro momento, quando você vê a primeira cena do filme, você já pensa, não, esse cara não vai funcionar para salvar Israel não. Se eu tivesse que dar na mão de alguém o destino de Israel, não ia ser na mão de Gideão. Porque esse homem está fugindo, esse homem está com medo, esse homem tem muitas questões, tem muitas perguntas, tem muita dúvida. Esse homem fica tirando prova com Deus o tempo todo. Olha, eu vou botar lá a minha lãzinha e vou botar lá na vasilhinha. Se é realmente o Senhor que quer fazer isso daí, então só a lãzinha vai ficar molhada, mas a vasilhinha vai ficar seca. E aí a lãzinha fica molhada e a vasilhinha fica seca. A gente falou, não, senhor, é porque eu não formulei muito bem. Vamos fazer de novo. Então assim, eu vou botar a lãzinha, tá? A mesma lãzinha, mas sequinha, na vasilhinha, e só a vasilhinha vai ficar molhada. E a lãzinha vai ficar seca. Gente que está o tempo todo pedindo motivos, pedindo de alguma forma uma orientação, pedindo de alguma forma o método de se fazer. Gente que é construída com tanta dúvida que não consegue tomar decisão. Gideão precisava de ajuda de Deus para tomar decisão. Isso em si, aos olhos de Deus, não é mal, mas é mal para todo mundo. É mal para todo mundo. Homens com dúvida geralmente não são escolhidos como líderes. Homens temerosos não são escolhidos como líderes. Homens que não têm sangue no olho não são escolhidos como líderes. Porque são pessoas que não demonstram
de alguma forma, a força necessária para construir alguma coisa. Se você olha a primeira cena, você escolhe Gideão. Se você olha o que ele está fazendo no início, você escolhe ele para salvar a tua terra. E a gente vê Deus pegando pessoas que não são, pegando gente que não consegue, gente que tem um monte de dúvida, gente que tem um coração fragilizado pelo medo, e transformando e colocando ele lá no hall da fama, né? no moral da fé. É porque Deus não quer talento, Deus quer obediência. Deus não está pedindo talento de ninguém. O talento, ele serve para a edificação do outro. O talento, ele serve para construir no outro um alguém semelhante a Cristo. O talento é um facilitador para a existência. O talento é um facilitador para o trabalho. O talento não é a forma pela qual Deus olha a humanidade. Até porque se ele olhasse pelo talento, todo mundo estava condenado. Ele olha a humanidade com o olhar da graça. E essa construção que nós temos, de que você precisa ser, de que você precisa ter, de que você precisa construir, de que você precisa ter isso, de que você precisa ter isso. Não, que você precisa ser um miserável homem obediente a Deus. A construção de Gideão vem a partir do entendimento dessa miserabilidade que ele tinha, de que ele era um homem miserável, carente de Deus. A construção da igreja é que você precisa vencer, é que você precisa ter, é que Deus não vai deixar você passar por isso. Meu Deus do céu, Gideão estava sofrendo durante 7 anos. Que construção idiotada, diminuída é essa? Vocês precisam acordar para a vida, a gente precisa acordar, porque aquilo que a gente é hoje, esse ser humano fragilizado, derrotado, medroso, com síndrome do pânico, com tudo isso, é tudo que Deus precisa. É isso que Deus precisa. Ah, mas quando eu estiver assim, quando eu melhorar nisso, pelo amor de Deus, Gideão estava ali como ele era, cheio de dúvida. Cheio de um coração atribulado, medroso. Um coração vacilante. Ah, Senhor, eu não aceito a minha derrota. Homens que andaram com Deus passaram por fragilidade, gente. A saber, Jesus. O problema é que essa fragilidade ela dura um tempo. É uma construção muito pequena. A nossa fé vacilante é uma fé que é olhada por Deus. A nossa fé pequena é uma fé que é olhada por Deus. Os nossos desesperos, aqueles desesperos que só você conhece, aquelas noites que parecem que tem 24 horas, são conhecidas por Deus. Aquilo que sua consciência foi de alguma forma diminuída, de que de alguma forma você já não consegue mais lutar, isso é conhecido por Deus e não é um problema para Deus. Quer vou te dar uma outra questão? Nem o pecado é um problema para Deus. Até porque ele mandou o filho dele para vencer na cruz, consumar. Ele não disse assim, olha gente, terminei o serviço. Ele disse, está consumado. Não tem problema para Deus. Você sabe que Deus é um cara muito desencanado, para ele não tem problema. O problema tem para você. E mesmo tendo problema para você, isso não é um empecilho para Deus. A gente precisa deixar de querer ser esse herói da nossa própria existência e entregar o protagonismo da nossa vida para Deus, como alguém obediente. Porque hoje tudo isso que eles chamam de pregação, que eu chamo de coaching, tem colocado a humanidade a serviço do propósito de ser alguma coisa. E essa construção de humanidade para ser alguma coisa, ela é trabalho de Deus. A vocação do homem, ela vem de Deus. O pastor, ele só incentiva a vocação que o homem já tem. Eu não posso chamar alguém para algo que de alguma forma eu desejo para ele. A vocação vem de Deus. E aí tem gente que sente uma vocação, que sente o coração de alguma forma fervilhando por alguma coisa,
mas pela construção que tem da consciência e pela diminuição que tem daquilo que ele é, e por falta de fé naquilo que Deus está falando, de alguma forma tem abandonado o princípio da vocação para cumprir um trabalho. A gente tem substituído a nossa vocação para o trabalho o tempo todo. E a gente acha que é o trabalho que nos faz sobreviver. Você sabe que isso não é verdade. Nós vivemos pela nossa vocação, nós somos inspirados pela nossa vocação. E ela vem de Deus. Gideão, ele recebeu uma vocação de ser o libertador de Israel. E é isso que fez toda a diferença. O que fez a diferença na vida de Gideão não foi nenhuma escolha que ele determinou ter para ter sucesso. Foi uma escolha que ele teve de obediência. Você sabe que isso tem diferença, né? Porque quando a gente quer projetar a nossa vida, a gente projeta a vida para o sucesso. A gente não projeta a vida para obedecer. E aí quando a gente vai falar sobre obediência na igreja, parece que a gente está falando de algo fora de moda. Está fora de moda obedecer. Onde cada um cria um mundo de anarquismo para poder ser da forma que deseja ser. A vida que você escolheu para você, que você deseja ter, que é a vida que você está vivendo, é a vida que tornou você aquilo que você é. E você está satisfeito exatamente com tudo aquilo que está na tua consciência? Você está satisfeito com os seus medos? Você está satisfeito com as suas limitações? Você está satisfeito com esse assombro que você tem? Você está satisfeito com o medo que você tem de gente? Você está satisfeito com o medo de ser magoado? Você está satisfeito com a vida que você está agora? Você está satisfeito? Porque isso é fruto das suas escolhas. Agora, gente que depositou a consciência, a vida, o viver, a vocação e resolveu, por sorte, obedecer a Deus, tem vivido uma vida que, mesmo a todo problema, apesar dos problemas, tem sido alguém que consegue hoje glorificar a Deus, inclusive por eles, pelos problemas. Gente que dedicou a vida à obediência. Gente que dedicou a vida completa a ser aquilo que a vocação de Deus chamou para ser. A gente tem substituído, foi o que Gideão estava fazendo, substituindo a vocação do seu nome por um trabalho. A gente tem feito isso o tempo todo, substituindo nossas vocações. Gideão, ele acreditou profundamente naquilo que foi dito para ele, depositou todas as fichas dele nisso. Isso é ter fé. E a gente precisa de um encontro com o Senhor para que a gente possa fazer isso. Isso não vem de uma resposta humana para si mesmo. Isso é uma resposta humana para um chamado de Deus. E aí a convocação que a gente tem é para que vocês tenham um encontro com esse Deus que vocaciona você para ser aquilo que você precisa ser. E aí que mesmo com medo, mesmo vacilante, mesmo sem acreditar, você vai. Porque você teve um encontro com esse que te vocacionou. Então, o que a gente está falando sobre Gideão é sobre gente que se encontra. Gideão se encontrou, mesmo com todo medo. Gideão se encontrou, mesmo com todas as fragilidades na fé. Gideão se encontrou, mesmo se assumindo um covarde. Gideão se encontrou, mesmo entendendo que era pequeno. Gideão se encontrou, mesmo sendo da menor das famílias. Gideão se encontrou como guerreiro, mesmo nunca tendo batalhado por nada. Gideão passou a ser porque confiou no chamado de Deus para a vida dele. E uma igreja vocacionada é uma igreja engajada. E uma igreja engajada é uma igreja que nada pode deter. E aí quando eu chamo você, e quando a gente aponta para você um caminho, você pode dar a mesma resposta de Gideão. Mas o que você viu em mim, cara? Eu não sei fazer nada, eu sou cheio de medos, eu sou cheio de traumas, eu sou cheio de 9 horas, eu sou alguém que não consegue manter a palavra, eu sou alguém que não consegue permanecer, eu começo as coisas e não termino. Confia no chamado de Deus, responde à vocação do Senhor. Se tiver com medo, vai com medo assim mesmo. Não deixe que o medo paralise você, não deixe que o medo paralise a sua vida, não deixe que as determinações de uma vida com sucesso guiem a sua vida. Você não foi chamado para fazer sucesso, você foi chamado para obedecer. É um cara que não fez sucesso,
um cara cheio de limitação, mas alguém que foi chamado por Deus para executar uma tarefa, e foi. Sabe aquela gente que você olhava na escola e via que não tinha nem muito talento, que não era uma pessoa muito desenrolada, e quando você olha para ela hoje, você fala, pô, o cara está bem, ele conquistou coisas, ele avançou em algumas coisas. Você não consegue entender, é porque existe gente disciplinada para a vida, gente que não vai beber água igual cachorro, gente que pensa antes de fazer, gente que coloca a sua vida sobre a rocha. Isso é uma organização, isso pede organização. Eu sei que você já viu gente assim, porque eu também já vi gente assim. Gente que venceu por ser organizado, gente que venceu por ser obediente, gente que tomou uma diretriz e permaneceu. E isso não é uma forma comparativa de dizer que você tem que ser igual, você só precisa responder ao seu chamado de Deus. O que Deus tem chamado você? Ou você acha que Deus só vacaciona criança? Adulto, já Deus não chama mais adulto, não. Se eu não fui chamado quando eu era criança, agora Deus não liga mais para mim. Deus está vocacionando todo mundo agora. E a grande comissão é tornar a nossa vida a semelhança da vida do Filho de Deus. E assim exemplificar para o mundo, dizer para o mundo que eles estão reconciliados, que seus pecados foram perdoados. Essa é a vocação do homem. De qual homem? De todo homem. Então você pode olhar para o lado agora, que você vai estar vendo alguém vocacionado por Deus para ser a semelhança do Filho de Deus. E assim, com a sua vida, com a sua existência, com as decisões que você tomou, de alguma forma você possa apontar o caminho que é Cristo, que aponta e diz o tempo todo: estão perdoados os seus pecados. Venham a mim, bebam de mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Seja um comigo, seja um com o Pai, seja um com o próximo. Esses são os caminhos que todo homem tem que ouvir de Deus. É comum o chamado. Antigamente a gente tinha o Gideão, que era um homem escolhido, chamado para executar uma tarefa. A partir de Cristo, todos nós somos comissionados a ter uma única tarefa, que é apontar para o Cristo. E o que Gideão nos diz sobre Jesus? Gideão diz para a gente uma coisa: eu não sou cheio de talentos, eu não sou o primeiro da classe, sou um pouco covarde, tenho minhas limitações provocadas pelo medo, fui construído num ambiente muito pequeno, numa cidade longe, que não tem alguns costumes, muito fragilizado, mas eu escolhi obedecer. Eu estou vivendo a minha fragilidade, mas eu escolhi obedecer. Eu escolhi ouvir a voz e seguir a voz. A voz está sendo dada para vocês hoje. E vocês também têm uma escolha, assim como Gideão teve uma escolha. Ele fez uma escolha. Estava com dúvida? Cheio de dúvida. Estava com medo? Cheio de medo. Mas estava com Deus? Ele estava com Deus. E aí você está esperando um anjo do Senhor debaixo de um carvalho? Desiste. A cruz está apontando isso já há 2000 anos. A cruz está sinalizando o caminho há 2000 anos. Esquece o anjo no carvalho, porque não vai ter. O que tem aqui é gente. Gente imperfeita, igual o Gideão. O que tem aqui é isso. O que você tem hoje é isso. Se tu merecesse mais, Deus tinha te dado mais, porque Ele é justo. Mas a gente está aqui construindo uma igreja que nas suas fragilidades escolhe obedecer. Você precisa fazer essa escolha essa noite. Você precisa decidir por isso essa noite. É impossível permanecer na vida sendo guiado pelos medos. É impossível se manter vivo sendo guiado pelos traumas. É impossível se manter vivo na vida e produtivo e feliz se você não ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. A plenitude só vem quando a gente decide ouvir a Deus. Não tem plenitude no homem
afastado da vontade do Pai. O homem afastado da vontade do Pai, o tempo todo regressa aos seus medos, e ele só responde aos medos e só reage aos medos. É o dia de vencer esses medos. É o dia de decidir por ter coragem. É o dia de decidir que mesmo sem ela você ainda vai caminhar. Vamos ficar de pé? Quando eu bebo café e água. E não é bom. Eu quero fazer um convite a você. É um convite cheio de verdade. E também é um convite que você pode ter medo. Mas aceite ele com o coração aberto. Se você tem vivido a sua vida guiado pelo medo, esquecendo daquilo que você foi chamado por Deus para ser, se você já está há tanto tempo sendo invadido, saqueado, destruído, e por conta disso deixou de viver e ser aquilo que a vocação de Deus te convidou para ser, se você é um daqueles que entende que essa mensagem também foi para você, assim como foi para mim, se você tem entendido que esse excesso de medo, que esse excesso de culpa, que esse excesso de fobia, que esse excesso de transtorno tem produzido um eu de você muito reduzido para a vida, alguém que não está conseguindo ser completo, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque quando eu orava e de alguma forma fazia as minhas meditações, Deus falou comigo através desse sujeito aqui. Porque queria contar para vocês uma novidade. Eu também tenho os meus medos. Nem parece, né? Mas eu também tenho as minhas fobias. Eu também sou limitado pelas coisas que eu sei que eu ainda não sou. Tem coisa que eu sei que ainda não sou. E às vezes a vida me pede justamente para ser aquilo que eu ainda não sou. E aí quando vem esse pedido, a gente trava, dá bug. Nosso sistema trava. Eu quero convidar você. Se você quiser vir à frente, você pode vir à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que hoje seja realmente um marco na sua vida. Não para que você se encha de coragem, mas que você ouça a voz do Senhor. Para que você decida ouvir a Deus essa noite. Para que você diligentemente cumpra a sua vocação. Para que você possa ser como o apóstolo que diz: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira, fiz o que eu tinha que fazer. E em meio a tudo isso, a todo combate, a toda guerra, eu ainda tenho fé. Porque as guerras reduzem a nossa fé para a vida. As batalhas, principalmente as perdidas, reduzem o nosso tamanho diante daquilo que a gente precisa viver. Olha que troço doido. O medo diminui você. O medo te joga no chão. E tem gente que está com medo da vida. Eu conheço gente assim. Porque eu já estive assim. Tem gente com medo de viver. Tem gente que acorda e fala: opa, estou ainda aqui. Acha que a vida é um mero acaso, que a vida é um acontecimento, que ele foi uma coisa desperdiçada. Querido, eu quero dizer que a sua vida não é um desperdício. Eu quero dizer para você que você foi projetado, que você foi pensado, que alguém pensou em você. Eu quero dizer mais coisas para você, que Deus vocacionou você, que você tem talentos, que tem coisa que só você sabe fazer. Por mais que você tenha desistido, a sua desistência
não muda nada em Deus. Você está entendendo isso? Todas as vezes você decidiu desistir da vida, isso não mudou nada em Deus. Deus não alterou em nada. Deus não ficou mais triste, Deus não ficou mais feliz. Deus hoje está te dando mais uma chance de dizer para os seus medos: eu não te escuto mais. Como diz a música, você não me leva a nada. A gente precisa dizer isso para Ele. A gente precisa dizer para nossos medos. E é por isso que eu quero orar. Se quiser vir aqui, você vem. É importante que haja um marco. Vir aqui na frente, esse terreno não é diferente do lugar que você está, mas serve para que você lembre, para que você tenha na memória a consciência de que um dia você optou por não mais ouvir os seus medos, por não mais dar vazão para aquilo que você imagina, para as coisas que estão na tua cabeça, para as construções que você faz diante da vida que você está levando. Isso para Deus não importa. Isso para Deus não tem crise. Você entende que seu medo não afeta Deus. Deus está aqui dizendo para você: os seus medos, a sua desistência não mudaram nada, absolutamente nada em mim. Porque existe um olhar, uma teologia que está dizendo que o homem com medo não serve. E aí você ouviu isso e está tentando se encher de coragem, se inflar de dentro para fora. Não é assim que funciona. É através da obediência e de saber a vocação que você tem. Uma vez vocacionado, você lembra sempre do teu ponto de partida, da onde você começou, para onde você precisa ir. Você precisa ser vocacionado por Deus. Você precisa pedir para Deus para que te mostre perspectivas, horizontes. E uma vez feito isso, você sabe sempre de onde começar. Deus quer te dar um ponto de início, um ponto de começo. Você entende isso? Isso precisa entrar no seu coração, irmão, para que você não fique vivendo essa vida dessa forma, sem saber de onde começa. Você não sabe para onde vai, você não sabe de onde você começa. Deus quer te dar perspectiva. Deus quer te dar um local de início. E o final é só naquele dia onde a gente vai encontrar com Ele. E aí a gente vai ser tudo que Ele disser que nós somos. E tudo nos será revelado. E todo mistério será mostrado para os seres humanos. Então você precisa vir aqui para vencer esse medo e para ser um marco na sua consciência, para que a partir de hoje os seus medos não te guiem mais. Eu quero dizer para você que você tem uma vocação, que você tem um chamado, que você tem algo que precisa ser feito e que só você pode fazer. Só você pode fazer, não porque de alguma forma ninguém seja capacitado, mas porque Deus, sabe-se lá por quê, escolheu você, sem razão nenhuma. Você não tinha bondade suficiente, você não tinha talento suficiente, você não tinha nada em você que de alguma forma apontasse para que Deus chamasse, mas Ele te amou. Aconteceu. Você precisa estar aqui. A igreja precisa compreender a profundidade de vencer os seus medos, de ser vocacionado por Deus. Eu quero pedir aos nossos diáconos, aqueles que estiverem disponíveis, para que venham até aqui, para que venham orar por esse povo, para que venham orar por essa igreja. Quero pedir para que você venha aqui, porque hoje Deus vai te dar um ponto de começo, de início. E toda vez que o medo bater na sua porta, você vai lembrar de onde você veio e para onde você vai. Você vai lembrar quem você é. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que tem sentido medos terríveis. Para você que tem sentido o seu coração abalado. Para você que tem sentido que não consegue continuar, porque está tomado pelo medo. Senhor Deus, a sua igreja está aqui, Pai. Eu quero orar por ela, porque os medos têm tomado corações, Senhor. E corações têm sido
Você que de alguma forma já ouviu no seu coração que você fez muita coisa errada, que você já fez coisas que são muito ruins e por conta disso Deus não vai te ouvir, e por conta disso as suas orações não são ouvidas. Gente que tem sido assombrado pelo pecado, pelo passado. Você que tem dado desculpas também para não ser aquilo que foi chamado para ser. Meu Deus. Seus pecados foram perdoados. Seus pecados estão perdoados. Deus não se lembra mais deles. Hoje é um dia de um novo começo. É um dia de um novo começo para a sua vida. Onde você disse para o medo: eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Há uma nova perspectiva no reino para você. Há um novo começo para você. Se ninguém nunca te vocacionou, se você nunca se sentiu talentoso para alguma coisa, eu quero te dizer que Gideão está aqui para dizer para você que você é o cara certo. Você é o cara certo. Você é o cara que Deus escolheu. Se você tem traumas das suas falta de aptidão, falta de talento para as coisas, eu quero dizer para você que você é o cara certo. Você é o cara certo para vencer. Você é o cara certo para ser usado por Deus. Você é o cara certo. Você está no lugar certo. E você é o cara certo. Se tua vida tem sido toda errada até aqui, se você tem feito coisas erradas, pensado em coisas erradas, se você tem descumprido sua palavra, se você tem sido um homem ou uma mulher que não tem conseguido de alguma forma dar continuidade nas coisas, eu quero dizer para você que você é o cara certo, você é a pessoa certa. Por quê? Porque quando a gente não tem talento nenhum, quando a gente não tem predicado, quando a gente não sabe fazer nada, e Deus nos usa, a glória é toda dele. E Deus não vai dividir a honra dele com ninguém. Não vai. Então você é a pessoa certa. Saiba que hoje você está numa igreja, que você está num grupo de gente, de amigos, que são assim como você. Gente igual a você. Igualzinho. E se Deus, Ele, por misericórdia, nos usa para poder te dar uma mensagem de fé, Deus usa todo mundo. Vá com o coração cheio de esperança. Se encha da esperança da vida. Se encha da esperança da vocação. Deus nunca desistiu de você. Não teve um momento que Ele tenha desistido de você. Não teve um dia que Ele desistiu de você. Essa é a boa nova. Deus não desistiu da humanidade. Pelo contrário, Deus amou o mundo. E amou de uma maneira feroz, que Ele entregou o próprio Filho, não poupou o próprio Filho. E através desse Filho nós temos reconciliação com Deus. Você está reconciliado. Essa noite você está reconciliado, assim como esteve todas as outras noites. Você pertence a Ele. Nada pode te roubar da mão de Deus. Nada pode te tirar da mão de Deus. Que a graça de Deus, essa graça abundante, maravilhosa, violenta, o amor desse Deus, o sangue do Cristo e as consolações do Espírito de Deus possam estar diariamente manifestas na sua vida. E que esse amor, que não pede nada em troca, possa ser um sinal de Deus na sua vida. E que essa graça maravilhosa se expanda
corra, seja uma fonte em você. Que a sua semana seja abençoada. Que os desafios te apontem o tempo todo para quão grande tem sido Deus na sua vida. E que esse amor tenha frutos, frutifique, seja produtivo na sua vida. Diga para a vida todos os dias: eu não sou aquilo que eu deveria ser, porém eu não tenho sido o mesmo. E tudo que vem de mudança em mim para o bem pertence ao Senhor. Diga isso para a vida todos os dias. Gente que diz isso para a vida não vive frustrado. Gente que diz isso para a vida não vive debaixo das cobertas, escondido do mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje como igreja. Tenha uma semana maravilhosa. Nós temos, sexta-feira temos culto lá no Terra Nova. Se você pode estar, para que você tem que estar? Você precisa esperançar a gente. Você precisa ser um verbo novo. Você precisa esperançar a gente. Você precisa ser um marco. Você fala, mas olha para mim, John. É assim que as pessoas veem. Você desse jeito. E Deus operando na sua vida. Ponto mais na vida delas, né? Terça-feira nós temos culto de ensino, Atos dos Apóstolos. E quinta-feira está tendo uma célula super bacana no Jardinlândia. Tem sido muito bom. Se você quer estar conosco, se você deseja estar conosco, fala lá no grupo, puxa a gente, inbox, para que a gente possa estar se movendo para poder tentar te dar uma carona. E o batismo em junho, dia 3 de junho, tem batismo. John, eu desejo me batizar. Eu desejo me batizar, John. Eu quero me batizar. Eu entendi. Eu recebi. Hoje eu quero tornar esse entendimento um marco, um momento especial. Venha, me procure. Procure o John, porque nós vamos ter uma conversa. E aí a gente vai aprender algumas coisinhas. E aí você vai ser batizado. Dia 3 de junho. Ah, mas eu sou isso, sou aquilo, sou viúva, sou casado, me separei, estou cheio. Irmão, eu não estou te perguntando como você está. Eu estou dizendo aqui aquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje. Não esquece o que você é, o que você deixou de ser. Quem pode se batizar? Qualquer um que entender de alguma forma, de algum modo, receber o Espírito de Deus e as boas novas do Evangelho e quer tornar esse momento um marco. É assim que é. Ah, mas já que me batizei antes, não tem problema, batiza de novo. Não tem problema. O que eu estou aqui é para convidar você para esse momento. Não mais só como um momento, mas como uma chance de você dizer para a vida, para você dizer para os seus medos, que hoje você tem um ponto de começo. Amém? Que vocês possam estar hoje em comunhão, tem um suco, tem um café, tem um biscoito, e que essa semana seja maravilhosa. Amém? Amém. Glória a Deus.